O que me cala é o medo e a insegurança, porque aí eu me retraio e tento escutar o silêncio dentro de mim. Então, situações que me causam medo e insegurança me silenciam. Eu me sinto silenciada quando eu sinto que a minha opinião não é relevante, não é importante assim nas decisões, sejam elas dentro da própria família, assim, ou calada dentro do meu próprio negócio, né, como sócia, a minha opinião não é tão importante, que eu realmente sinto não é relevante no meio de outras pessoas, especialmente do sexo masculino. Nos fixar neles, nos aprisionar eternamente a eles. Toda vez que sou tratada como indigna de liberdade, de justiça, de respeito e dignidade, eu me calo. Eu estou hoje com 25 anos de formada em psicologia, que a memória não me traz. Eu devia estar no começo de carreira, 2, 3 anos. Eu trabalhei numa escola privada em Maringá. Eu, ao mesmo tempo, era concursada, né? Eu trabalhava na saúde pública, no SUS. Meu trabalho com jovens na escola privada em Maringá e com jovens na saúde pública de um município pequeno ia me apontando algumas coisas diferentes. Assim. As meninas da cidade pequena, com meninas mais vulneráveis socialmente, com menores possibilidades de acesso, aquelas meninas diziam da vontade de se casar. E eu entendi aquela vontade de se casar também como uma possibilidade de acessar outras coisas e outros espaços. No trabalho dessa escola, que eu trabalhei com orientação profissional, fiz uma atividade com todos os estudantes. Os estudantes meninos, assumidos como meninos, todos eles diziam que queriam se casar, da mesma turma. Todos eles diziam que queriam se casar. Todas as meninas diziam que queriam estudar, se formar, ter casa, ter carro e viajar. O casamento não apareceu em nenhuma entrevista daquela menina. A gente só leva a pior. A mulher sempre fica no lado mais fraco. E nós somos as mais fortes. Nós sempre fomos. Ó, nós parimos, nós cuidamos da casa, nós cuidamos do marido, nós vamos para a lavoura se precisar, nós carpimos, roçamos. Eles não param, eles não bordam, eles não fazem comida. Eu acho que quando a gente entra em contato com a dança, principalmente essa dança que é mais focada no estudo mesmo de movimento, a gente consegue se olhar, a gente consegue perceber o que acontece dentro do nosso corpo, o que é esse corpo, e a gente consegue encontrar caminhos para ir comunicando, mesmo sem precisar dessa palavra, né, dessa fala. Então, a gente vai conseguindo expressar de alguma maneira, movimentar toda essa coisa interna, trazendo para fora, né, trazendo para a superfície tudo isso, sem precisar desse lugar mais palpável da voz, né, da voz falada, da palavra.
A gente consegue, com o próprio movimento que está movendo tudo isso, trazer essa comunicação, né? Expressar de alguma forma o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, o que está se passando por esse corpo. Porque tudo acontece pelo corpo, né? Então, quando a gente move, movimenta, olha para isso com cuidado, a gente consegue comunicar melhor. Eu não me calo. Eu não me calo. Eu não me calo. A dororidade é diferente da sororidade, porque as mulheres negras se reconhecem nas dores, são dores históricas comuns. Então, se eu falar uma coisa aqui, outra mulher negra reconhece de imediato, que talvez uma outra mulher não vai conseguir reconhecer do mesmo jeito. A gente se reconhece em muitas coisas iguais, mas o sofrimento histórico, esse somos nós negras que reconhecemos, né? Embora a história das mulheres nesse país seja uma história de violência, as indígenas, as negras sequestradas e escravizadas e as brancas, como é que chegam as mulheres brancas nesse país? Os portugueses vieram só os homens. E aí eles vão estuprando as indígenas e as negras. Chega uma hora que as negras não servem mais, as indígenas não servem mais, essas mulheres se rebelam. E aí eles começam a mandar cartas para Portugal, dizendo, por favor, nos mandem mulheres brancas para casar, as órfãs. Eles mandaram meninas que estavam se preparando para freiras com 13 anos, 12 anos, 14 anos. São essas as mulheres brancas que chegam nesse país, que começam a montar a base dessa civilização. Então, a nossa história é uma história de violência. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É a linguagem que é muito mais do que uma língua, simplesmente, né? Eu não estou falando de idiomas, mas a linguagem é o meu agir. E a linguagem, esse agir meu, ele é sempre social, então ele é sempre permeado por essas relações sociais, né, que eu ajo pela linguagem, só que o agir do outro interfere no meu agir pela linguagem. Então, o que significa isso? Que o agir pela linguagem do outro vai interferir na minha maneira também de pensar o mundo. Porque enquanto o outro produz um texto, o outro fala, eu também estou pensando, estou interagindo, estou pensando sobre o que o outro está falando. Então, essa relação faz com que o meu pensamento também se modifique. E esse silenciamento é produzido pela linguagem que é produzida dentro da sociedade, que é uma linguagem verbal, mas também uma linguagem não verbal. Então, um sorriso de canto, um olhar de aprovação, de proibição, dizendo aqui você não é permitido. Isso é linguagem, né? Então, quando a mulher ela vai repetidamente, dentro da formação dela, por exemplo, observando esse olhar de proibição, de dizer, olha, que você não é permitida, ela vai se silenciando dentro daquele espaço histórico, né? E eu estou falando isso de gerações, não é de agora, né? Então, como que esse silenciamento acontece a partir dessas relações que são realizadas por meio da linguagem, de aprovação, de proibição, ou de aceitação, né? Uma criança que o tempo inteiro, a menina, ela fala, ó, cruza as pernas. Ou seja, não ocupa espaço, desde pequenininho, né? Desde pequena a menina ela começa com essa formação de que você não pode ocupar espaço. Cruze suas pernas. Aí quando chega no meio adulto, quem que está no espaço público? Geralmente é o homem, não é a mulher. Então, olha o quanto que isso influencia no silenciamento de uma mulher desde quando ela está na primeira infância até a fase adulta.
e às vezes até final da vida de uma mulher. Então, quantos silenciamentos houveram, quantos apagamentos, que são diferentes, né? Silenciamento e apagamento, mas o silenciamento, ele leva a esse apagamento também da mulher, e a própria mulher acaba se silenciando e apagando a própria história, e apagando a história de outras mulheres, a partir desse agir, que é esse machismo, que é estrutural, né? Que não é algo singular. Tanto como eu trabalho com criança, eu vou percebendo isso, quando as crianças estão abertas para explorar, para viver, tanto a movimentação quanto as coisas da vida mesmo, né? E isso vai virando um tabu, né? Conforme a gente vai, enfim, vivendo nessa sociedade, vão nos colocando nas caixas. A gente vem fazendo esse trabalho e entendendo e acreditando que a mulher que assiste, que compartilha esse momento com a gente, vai entendendo que esse é um caminho para ela encontrar suas próprias potencialidades. Para mim, é a parte mais forte desse trabalho, de circular isso, né, que isso chegue em mais espaços, em mais pessoas. Quando eu estou dizendo a gente precisa mudar a estrutura política, porque essa estrutura política não contempla o povo brasileiro, nós precisamos entender que nós precisamos votar em nós. Nós precisamos votar em mulheres. Precisamos de mulheres legislando por mulheres. Nós precisamos de mulheres que sabem como é a violência menstrual. Que algumas mulheres não têm acesso, a questões básicas do que é necessário para o período menstrual. São mulheres que vão entender isso e ter esses projetos de forma adequada. Nós precisamos legislar sobre os nossos corpos. E todas as vezes que socialmente as coisas se acirram, são os nossos corpos que se tornam vulneráveis. Né? Então, eu acho que é isso. E aí a gente precisa fazer isso na macro escala e na micro escala. Né? Nós precisamos educar meninas para serem fortes. Até o brinquedo que a gente dá para uma menina difere do que a gente dá para um menino. Né? Um carrinho significa liberdade, ganhar o mundo, fazer tantas coisas. E uma panelinha significa ser uma dona de casa. Agora, uma panelinha devia significar comer, e todo mundo come. Então, todo mundo devia ganhar uma panelinha. E todo mundo devia ganhar um carrinho para poder ganhar a perspectiva de liberdade, de mais espaço, de ganhar o mundo. Olha só como que a gente vai ocupando os espaços de maneira diferente, e é muito interessante quando a gente vê uma peça dessa e fala, olha, aí onde que está o Porto Seguro? As outras mulheres, o coletivo. E é isso que faz também a gente mudar o mundo, né? Mudar as coisas que a gente não quer dentro do mundo. Esse gritar, esse dizer basta.